Na década de 1950, iniciou-se no Brasil o processo de modernização do campo, que se acentuou a partir da década de 1960, principalmente nas regiões sul e sudeste. O espaço agrário brasileiro passou por significativas mudanças nas últimas décadas. A modernização trouxe um considerável aumento da produção agrícola, acentuando a exportação e contribuindo para o crescimento da economia nacional. Porém, se apresentou de maneira excludente, beneficiando apenas parte da produção, em especial aquela destinada ao interesse da elite rural. Além disso, causou grandes impactos ambientais em detrimento do uso de produtos tóxicos, sem os cuidados necessários. Ao derrubar ou queimar grandes áreas, há a interrupção de processos naturais que acontecem no ecossistema, como reciclagem de nutrientes. Processos como empobrecimento e compactação do solo, desmatamento e consumo excessivo de água são alguns dos problemas que a monocultura traz. Ainda, compromete a biodiversidade, prejudicando o habitat de animais silvestres. Ela também contribui para o desemprego no campo e, consequente, êxodo rural. A verdade é que a modernização da agricultura segue os moldes capitalistas e tende a beneficiar apenas determinados produtos e produtores, tendendo a fortalecer a monocultura. Com a modernização, ocorre o que vários autores denominam de industrialização da agricultura, tornando-a uma atividade nitidamente empresarial, abrindo o mercado de consumo para as indústrias de máquinas e insumos. O quadro que se forma no campo brasileiro é de uma estrutura fundiária altamente pautada na concentração de terras nas mãos de uma minoria, com uma produção voltada para servir como matéria-prima para as indústrias, com crescente diminuição da produção de alimentos para o mercado interno e marginalização dos pequenos produtores rurais. No bojo da desigualdade da modernização da agricultura brasileira, encontra-se o Estado, utilizado como principal agente indutor desse processo, que, através do Sistema Nacional de Crédito Rural, atuou em benefício dos grandes proprietários e das multinacionais, assumindo seus custos e riscos de produção e repassando-os à sociedade. A eficiência econômica dos grandes produtores nada mais é que a expressão do seu poder em obter auxílio do Estado. Assista agora a uma pequena entrevista com a professora doutora Natália Bundim, do Laboratório de Ecologia de Mamíferos, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Berlândia. Qual a consequência do uso de agrotóxicos sobre a fauna silvestre que vive em contato com as plantações? Bom, com a fauna silvestre de vertebrados, até onde eu sei, apesar dessa não ser a minha área de atuação, são poucos os estudos evidenciando esse tipo de problema. A gente tem um trabalho que foi realizado na região do Parque Nacional das Emas, que analisou amostras de pelo, tanto de lobo-guará, cachorro do mato e raposinha, analisando indícios de metais pesados. E até hoje é o que eu sei assim, de algum estudo com essa parte de grandes vertebrados. Mas a gente considera que o impacto sobre essas espécies pode ser, por exemplo, de contaminação direta, através do uso de recursos hídricos, que obviamente as espécies elas estão utilizando as lavouras, esses ambientes manejados, e aí esses animais eles podem fazer uso de uma água que porventura tenha sido contaminada por um pesticida, por um agrotóxico. Então uma contaminação direta. E a possibilidade de contaminação indireta, especialmente de carnívoros, de predadores que podem se alimentar de animais que tenham sido contaminados previamente. E isso a gente não tem muitos estudos contabilizando esse efeito, Então é algo que a gente tem noção que está ocorrendo, mas que não tem muita gente trabalhando com isso. Os trabalhos mais comuns relacionados a impactos de pesticidas, na biodiversidade como um todo, eles estão mais voltados para aspectos do solo, da microbiologia do solo, de artrópodes, de outros organismos, da microbiota edáfica, que é como é falado,
cientificamente falando, demonstrando que regiões, né? Então é mais fácil porque você faz um estudo científico com uma área controle em que você não faz uso, uma área em que você faz uso, e assim dá para você mensurar o impacto desses elementos. E é indicado uma série de alterações nessa microbiota por causa da presença de agrotóxicos. Então é algo assim mais manejável, né? Mais visível, mais mensurável do que um trabalho com grandes vertebrados, por exemplo, que a gente tem pouco na literatura, mas a gente tem essas previsões de impactos negativos, né? Sabe-se que a maioria das terras está concentrada nas mãos dos latifundiários, que lançam mão da monocultura de commodities, e que, de acordo com o Código Florestal, a área destinada às reservas legais no Cerrado varia entre 20% e 35%, quando em área de Amazônia Legal. Essa porcentagem surte eficácia a nível de preservação ambiental e ela é realmente cumprida pelos produtores? Ótimo. Sim, essas áreas destinadas à preservação de ambientes em áreas particulares, né, em fazendas, ela é extremamente importante. Tanto de reservas legais quanto de área de preservação permanente, APPs. Considerando principalmente a quantidade de unidades de conservação que a gente tem no Brasil, ainda mais no Cerrado, que é uma quantidade extremamente insuficiente, extremamente pequena. Nós temos poucas áreas protegidas, né, legalmente falando, né, oficialmente pelo governo, né, unidade de conservação. Essas áreas, em geral, são pequenas, elas não são suficientes para a manutenção de populações viáveis, populações de longo prazo, né, viáveis em longo prazo, da maior parte das espécies da fauna silvestre. Então a gente tem áreas protegidas pequenas, pouco numerosas, né, e os organismos utilizando essas áreas de propriedades particulares, de fazendas. Então, essas áreas preservadas dentro das propriedades são fundamentais, sem dúvida nenhuma, são fundamentais. Aqui, só para citar um exemplo, né, não sei se vai ficar muito bom no vídeo, se vocês vão conseguir visualizar, mas é o exemplo de progressão, de conversão de ambientes naturais, né, para ambientes alterados no entorno do Parque Nacional das Emas. É um parque nacional super importante para o Cerrado como um todo. Ele fica no sudoeste do estado de Goiás, próximo à divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ao longo do tempo, né, justamente essa modernização, essa conversão de ambientes naturais fez com que ele ficasse cada vez mais isolado, né? Então aqui seria um cenário atual, com projeções bem infelizes e desastrosas para o futuro, né? Com isolamento cada vez maior. Só para citar um exemplo, para a população de onças pintadas, né, que eu tenho já um conhecimento, a gente tem previsão de que existam entre cerca de 30 e 40 indivíduos adultos dentro desse parque nacional, que é uma população muito pequena e de forma isolada como ela se encontra, essa população provavelmente vai se extinguir em menos de 50, 60 anos, segundo as nossas estimativas. E então, para onde correr, né? Qual seria uma estratégia de conservação? Estabelecer a conexão dessas unidades de conservação com outras áreas protegidas, inclusive as áreas protegidas das propriedades particulares. E os organismos, inclusive as onças dessa região, têm utilizado as áreas protegidas das reservas legais e das APPs, das propriedades particulares. Então a gente tem onça, inclusive, se reproduzindo na região do entorno do Parque Nacional das Emas, na região da Cana, e fazendo uso dessas áreas protegidas em terras particulares. Isso demonstra a extrema importância dessas áreas para a conservação da biodiversidade como um todo. Em relação à segunda parte da pergunta, se os proprietários têm cumprido essa legislação, isso é variável no Brasil, né? Nessa região, os proprietários têm cumprido, nessa região que eu tenho conhecimento mais amplo, do sudoeste de Goiás, mas recentemente, com a mudança do Código Florestal, foi proposto o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, em que os proprietários eles devem cadastrar suas propriedades em relação a todos os seus limites territoriais, limites de reservas legais, de APPs. Isso tem sido feito nas diferentes regiões do Brasil. E como é Aí vem um contexto assim, questionável desse cadastro,
como ele é de responsabilidade do proprietário, é óbvio que ele vai procurar colocar que tá tudo ok, que tá tudo beleza, e que o que tem saído desse cadastro é que as propriedades estão seguindo a lei, tá? Mas, de fato, em algumas regiões não é seguido, né? E a gente tem um déficit desse, né, um passivo ambiental, né? Que é como é chamado esse déficit em termos da quantidade de área que deve ser preservada nessas áreas particulares. Então, falta muita fiscalização, mas esse cadastro, ele prova, assim, em tese, né, teoricamente, é para facilitar o monitoramento e a fiscalização do cumprimento dessas leis. Então, acho que em longo prazo ele é muito interessante, né, mas o que provavelmente de imediato, né, os proprietários vão colocar que está tudo certo, está tudo ok, e talvez não seja bem assim. Existem alternativas de produção que conseguem unir tanto a agricultura e o meio ambiente, de modo que se consiga o lucro, que é almejado pelo capitalismo, bem como a preservação da natureza? Bom, existem, e eu diria que se os proprietários seguissem a legislação ambiental do jeito que ela está no papel, a gente já conseguiria uma situação de equilíbrio e, assim, de proximidade, pelo menos, a uma certa sustentabilidade. Então, como eu falei anteriormente, as espécies fazem uso dessas áreas preservadas e se elas realmente fossem efetivadas em cada propriedade, a gente já estaria num cenário bem mais confortável em termos de conservação. De modo geral, dependendo, lógico, da área de produção, os proprietários, né, os grandes produtores, especialmente, que foi o que você chamou a atenção, eles têm interesse em exportar os seus produtos. E para isso eles necessitam de uma série de certificações, especialmente as certificações de ISO 14000, que estão associadas a questões ecológicas, a questões ambientais. Então existem várias empresas que fazem uso, inclusive de lavouras, né? Eu tenho exemplos mais associados com cana-de-açúcar, mas soja, algodão e assim por diante, e elas necessitam desses selos. Para conseguir esses selos e para exportar os seus produtos, elas têm que seguir a legislação e elas têm que ser empresas verdes, né? Ou ambientalmente amigáveis. E para isso, elas têm que manter as suas reservas legais, as suas áreas de preservação permanente e terem práticas de certo modo sustentáveis. Isso é possível. Um exemplo que eu tenho, né, que foi o que eu mencionei na pergunta anterior, é exatamente a produção de cana no entorno do Parque Nacional das Emas. Então, a realidade que a gente tem lá é de uma produção de cana em propriedades que já estavam sendo utilizadas para soja, ou seja, não houve novas conversões de ambientes naturais, não houve novos desmatamentos com a chegada da cana nessa região. A cana não é queimada, é toda mecanizada, né? Boa parte da produção é para exportação, por isso as empresas que fazem exploração dessa região, elas têm toda essa questão ambiental por trás. E o que a gente vem realizando lá, né, na região do Parque Nacional das Emas, é o monitoramento da fauna de mamíferos de médio e grande porte. E se a gente comparar a fauna, a mastofauna, de dentro do Parque das Emas e de fora do Parque das Emas, nessas áreas de cana, de soja, de outros tipos de cultura, a riqueza, a quantidade de espécies é a mesma. E em muitos casos, a abundância de certas espécies é maior no entorno do que dentro do parque. Porque no entorno vai ter uma provisão maior de recursos alimentares, porque esses organismos fazem uso desses recursos. Então, tem espécies que fazem uso de cana, fazem uso de grãos, e assim elas vão ter reproduções maiores. Então, a gente tem tido esses registros de onça-pintada na região da cana, inclusive se reproduzindo, né, utilizando a cana, que é uma vegetação, dependendo da fase em que ela está, fechada, né, utilizando como abrigo, para caçar, para se reproduzir. E esse é um indício de sustentabilidade, ainda mais para uma espécie de altas exigências ecológicas. A onça-pintada ela tem requerimentos altíssimos em termos ecológicos. Então, se a onça-pintada está, de certa forma, se adaptando a essas regiões de produção e produção em grandes escalas, com grandes volumes monetários envolvidos, é possível sim a gente conseguir essa preservação junto com a produção, né?